colocar. Bolsonaro disse que engole candidatos de Valdemar e vice-versa para a eleição de 24. Ex-mandatário fala em problemas do PL para a escolha dos postulantes do partido da prefeitura. Como assim? E vice-versa? Os candidatos engolem o Jair Bolsonaro, é isso? Acho que ele engole também os do Valdemar. O Valdemar engole uns dele também. O ex-presidente Bolsonaro afirmou que seu partido, PL, tem enfrentado problemas para definir nomes para as eleições municipais de 24 e blá 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 blá. Nós temos tido problemas, vários nomes para disputar a prefeitura na mesma cidade. Isso não é fácil, disse ele nessa terça-feira. Vamos lá. Na medida do possível, eu me coloco no lugar dele, ele se coloca no meu. E para nós podermos crescer, temos que abrir mão. Então, por vezes, eu engulo o candidato Valdemar, depois ele engole o candidato meu. Esse cara se expressa de um jeito muito engraçado, né? Aí, Bolsonaro defendeu o crescimento do partido com qualidade. O que é o critério de qualidade dele? Meu Deus do céu! Socorro! O ex-mandatário ponderou que não adianta dizer que a legenda fará uma certa quantidade de prefeitos em um estado. Ele citou o Rio Grande do Norte, do senador Rogério Marinho, um dos presentes no evento, sem que se tenha certeza do compromisso desses eleitos com o PL, inclusive com a corrida presidencial de 26. Esses caras vão fazer o que no dia seguinte? Filiar-se a outro partido? Quem vão defender 26? Qual é a vida pregressa deles? Questionou. Ele só quer o PL por questão de oportunismo? Não dá. Alguns se aproximam da gente porque o nome tá bom, mas nós temos que dizer não também. Não tem como você ser infeliz sem dizer não. Assim, ele tá certo sobre isso. Não tem como ser feliz sem dizer não. De quem é a matéria? De quem é a matéria, só pra saber? É um belo conselho psicológico. Portanto, você que está me assistindo, saiba. O ex-presidente disse, não tem como ser feliz se não dizer não. Diga não à sua família, diga não à sua mulher. Se afirme, diga não menos ao Valdemar. O Valdemar você diz sim. E aí o que acontece? A gente vem falando há muito tempo que o Bolsonaro, a contragosto, tá tendo que engolir vários nomes. Por exemplo, vocês acham que o Bolsonaro gosta do Holiday? Nossa, não. Né? Atacou ele! E você fala do resto, né? Bolsonaro... Então tem toda uma turma de ex-MBL ali, por exemplo, que ele tá tendo que engolir. Tem um caso o Valdemar está lançando um rapaz lá que é um ex-MBL, Lucas Sanches, a prefeito. E o Valdemar não quer, o Bolsonaro não quer, o Carlos não quer, aquilo foi considerado assim, pô, isso aqui não dá. Mesma coisa ele ter que apoiar o Nunes, olha o desgaste todo envolvendo o Nunes. Mas ex-MBL é até pior, né? É muito ruim. Ex-MBL é ruim. É muito ruim. E aí em outros estados o Valdemar faz os acordos específicos dele e o Bolsonaro vai se adaptando. O que o Bolsonaro, eu não sei se ele percebe, né? E é o tema do relatório que está no clube, que é o da Valdemáquina. É o quão profundo é isso. Porque o Valdemar, ele está se apossando não apenas, vamos dizer, do Bolsonaro, mas ele está se apossando de uma máquina de produção de conteúdo ali. Esse é um grande perigo. É uma apropriação da forma Bolsonaro de fazer política. O Nicolas está rodando o Brasil pelo PL. E o Nicolas é super leal ao Bolsonaro. Só que quando ele roda pelo Brasil com o PL e ele, Nicolas, fica fazendo esses arranjos ligados à figura dele, como principal, vamos dizer, preposto do Bolsonaro, o Nicolas está servindo mais ao Valdemar ou ao Bolsonaro? Ao Valdemar. Mas no fundo que eu ia dizer, eu acho que ele quer servir ele mesmo. Viu? Eu não vejo ninguém leal ao Bolsonaro. Exato. Só a família dele, olha lá. Exatamente. A Michelle é a Michelle? Pelo amor de Deus. É só assim, eu acho que o cara mais leal ao Bolsonaro de verdade chama-se Carlos Bolsonaro. Nossa, esse Carlos ama. Bolsonaro, ele gosta do pai. Ele gosta muito, cara. Ele gosta demais do Bolsonaro. Ô, homem, pai, que é o que estava na briga com o Valdemar por esse motivo. Sim. E perdeu. E ele perdeu essa disputa. A real, assim, o Carlos Bolsonaro ficou tensionando, se deu mal. Ele é visto como um idiota por parte do Valdemar. E ele nem sequer controla mais a máquina do pai. Dá pra ver isso, por exemplo, com o fato do Carluxo, ele controla o Kim Paim. Ele não controla nem os influenciadores. Não controla nada. Controla um influenciador. Só que tem uma coisa que aí entra sobre o futuro da direita e por que eu acho que a gente tá muito bem posicionado. Naturalmente, isso é um adestramento do bolsonarismo. Como os deputados todos querem sobreviver, eles vão ter que cada vez mais abandonar aquele radicalismo revolucionário do golpe do Bolsonaro. E eles são parlamentares que vão ficar brincando lá no Congresso, tendo like, que é o que o Valdemar quer, e eleger e dar fundo partidário pro Valdemar. A pergunta é se isso se sustenta há muito tempo. E assim, eu não duvido, pode ser que as pessoas realmente queiram só ficar brincando nas redes sociais com eles, e a vida vai seguindo. E eu acho que os políticos também querem isso. Porque olha só, é Flávio Dino colocado lá, são políticas públicas das mais diversas sendo formuladas ali, e a galera vai aceitando. Não deu, mas pô, amanhã o Nicolas xingou alguém de gordo, amanhã a Carla apontou a arma pra não sei quem. Meio que vai a próxima briga ali e o pessoal vai indo. Talvez a direita se tornou isso.
Eu vejo, assim, é que essa discussão, a direita americana também tá falando, a direita gringa, tem uns caras indignados com a Meloni. Que a Meloni, no fim do dia, sempre chega um barco da África, ela recebe o barco da África. E ela fala, mas la família. Ela tá sempre arrumando uma briga lá, la família, não sei o quê. Só que os caras, tá, mas e aí? E os temas que você foi eleita? Mas eu acho que aí o caso é um pouco diferente, porque eu acho que ela não tem poder mesmo. Sim, mas a União Europeia tirou. Eu sei o que você vai dizer, mas ela prometeu. Ela prometeu. Assim, a Inglaterra tinha prometido, assim, se não for tocar questões econômicas e migratórias à época. E a Inglaterra saiu, né? E ela catou e saiu. A Meloni promete, la família. E ela se uniu com o Macron. Quando ela virou primeira-ministra, ela se juntou com o Macron. Eu não acho que a Itália consegue sair da União Europeia. Eu não sei como é a situação econômica da Itália, mas a Itália não parece ser um país. Então, mas a Itália, assim, né? Ela botou os 5 estrelas, unidos com Salvini. Agora botou ela. Assim, a Itália tá dizendo, eu não quero isso aí, eu não quero, toque, eu não quero. Aí entra a pessoa, la família. E aí, mesma merda, sabe? Tipo, eu não tô entendendo, sabe? Tipo, é isso, não tem muita substância, sabe? E o problema, assim, todo mundo tá meio que batendo numa porta de uma série de problemas. Os problemas deles são outros que os nossos, mas a gente aqui, no fim do dia, como é que vai funcionar? Vai ganhar o Tarcísio, ele não vai conseguir fazer muitas mudanças, que o Tarcísio vai chegar lá pra governar com o Ciro Nogueira, com o Valdemar, com o pessoal do Republicanos. Esses caras vão se compor com o STF e vai ter um governo ali mais ou menos assim, faz um pouquinho, tem uma margem de manobra aqui. Isso é o nosso horizonte também, hein? Sim, o problema nosso é que a gente vai ter que estressar esse horizonte de alguma maneira. E essa é a vantagem, talvez, a gente pensar como é possível fazer isso. Porque, de fato, se for pra chegar ao poder e governar desse jeito, galera, o Brasil, ele é mais ou menos governado do mesmo jeito, tá? Há bastante tempo. Se a gente for pegar, cara, do governo Fernando Henrique pra cá, é a mesma coisa. É mais ou menos a mesma coisa. Pequenas mudanças de políticas econômicas. Quanta coisa que é continuidade do Fernando Henrique com o Lula, do Lula pra Dilma, da Dilma pro Temer, do Temer pro Bolsonaro. Na parte de educação, por exemplo, é uma grande continuidade. Saúde é uma grande... O SUS foi criado lá na época do SUS pra cá, as coisas que foram antes da Constituição, é meio que uma autogestão. Então, é meio que grandes políticas de combate ao crime. O que a gente mudou? A gente tem uma continuidade, é meio que a coisa se autogoverna. Mas assim, eu entendo, assim, a tarefa é alterar isso aí, mas é uma tarefa dificílima. Porra. Dificilíssima mesmo. E não apenas uma tarefa difícil, porque já a sua formulação é muito difícil, ou seja, pensar isso em termos reflexivos já é muito difícil em si, mas você tem várias camadas de dificuldade acima disso. A segunda camada imediata de dificuldade é a relação que um partido, um movimento, tem com os poderes estabelecidos, com, enfim, os donos da grana, entendeu? Com o banco, com o empresário grande, com tudo isso. Você tem uma relação. Mais que isso, também é uma relação com os outros políticos, com o governador, com isso, com aquilo. Eu hoje vejo o MBL tendo... tem ideia, assim, a gente tem esses insights que saem aqui do News, mas a nossa atuação concreta, ela é uma atuação muito modesta nesse sentido. É uma atuação que está dentro de balizas aí que já estão dadas, sim, entendeu? Por exemplo, dá um exemplo concreto. O Guto, ele é vice-líder do Tarcísio na Lesp. Ele tem uma relação com o Tarcísio que tem que ser uma relação, ele é o vice-líder do cara. Ele não pode simplesmente, não, eu vou aqui, porque tem ideias muito diferentes. Não, mas isso, assim, o escopo do Guto, do Kim, são escopos muito, muito estreitos. Mas isso é o que o que eu tô dizendo é quebrar isso aí não é uma coisa tão simples. Sim. Porque não é... Você tem que ter um poder, um aparato de poder, sim, de governos, sim, vários, de... Eu tenho certeza disso, eu também acho. E eu acho que a gente vai ter que descobrir como fazer isso no caminho. Mas vai ter. Eu acho assim, o salto que vai dar é, 1, montar um partido. 2, passar da cláusula de barreira. Isso. E aí você começar a ganhar... Aí, feito isso, é ter um plano e você pensar vai ter... em executivos de tal maneira que você possa experimentar. O Mangabeira, na entrevista, ele falou uma coisa engraçada. Ele disse que nós somos liberais experimentalistas. Então, você ir experimentando coisas... Sim. E testando. E testar também, que eu acho que aí entra a questão que tem partido e tem movimento. Dentro da sociedade civil vai ter que ser criada uma coisa que não é necessariamente o partido que cria. É uma coisa de movimento. A gente vai ter que criar algo e esse algo vai também ter que vir de baixo pra cima pra bater com a gestão. Pra você quebrar os certos gargalos que vão ter no caminho.
Um exemplo, assim, para falar uma questão. Um governador nosso, quando for tratar de segurança em termos muito disruptivos, isso vai ter que ser acompanhado de uma causa, de uma tese, essas coisas têm que vir juntas. Os encaixes disruptivos que a gente vai ter, eles não vão poder só vir de cima para baixo. Eles vão meio também vir de baixo para cima. Eu concordo. É isso, assim, agora sim, isso vai demorar muito tempo. Isso não é agora. Eu acho que é coisa de 15, 20 anos. É uma equação complicada, porque, por exemplo, se a gente pressiona muito o governador, ele vai ser pressionado pelos seus correligionários, pela galera que tá lá. Tipo, pô, tem um movimento seu aqui que tá nos atacando. A gente nunca esteve nessa posição. Nunca estivemos nessa posição. Imagina para vocês, faça um exercício de imaginação. O que seria a gente ter um executivo, o governo de São Paulo, e aí a gente fazer uma pressão, daquelas que a gente fez, várias, só com mais escala, com mais força, fazer uma pressão contra deputados sobre algum assunto, e a gente pressionar os deputados de São Paulo, ou MBL. Isso automaticamente gera um estresse ali dentro. Os caras iam chegar pro governador, estão me pressionando, papapá, é o seu movimento, manda o pessoal ficar quieto, sabe? É todo um estresse interno. Enfim, é uma coisa bem complicada mesmo, mas é o único jeito da gente dar um legado, deixar um legado no Brasil. Senão vai ficar sempre esse reme-reme, ninguém vai conseguir. E não tem graça. E aí uma hora vai colapsar tudo. E se for ficar nisso, não vale a pena perder o tempo.